No vídeo de hoje você vai conhecer o caso que deu origem ao desaparecimento na América, transmissão de resposta de emergência, ou simplesmente o Amber Alert. Vem comigo conhecer tudo o que aconteceu nesse caso que infelizmente não foi solucionado. Amber Renee Higerman, filha de Donna Whitson e Richard Higerman, nasceu em 25 de novembro de 1986 na cidade de Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. A Amber tinha um irmão mais novo chamado Rick, de 5 anos. Em 13 de janeiro de 1996, a Amber, juntamente com seus pais e seu irmão, estavam visitando seus avós maternos. Aproximadamente 2 quadras da casa de seus avós existia um mercado desativado, onde várias crianças brincavam em um estacionamento. Amber e Rick, não diferente das outras crianças, pegaram as suas bicicletas e foram até lá. Esse estacionamento era bem amplo e lá as crianças poderiam então facilmente se divertir a tarde toda andando de bicicleta. Após um tempo em que eles se divertiram, Rick, o irmão de Amber, decidiu então voltar para casa. Porém, Amber decidiu continuar brincando mais tempo no estacionamento. Quando ele chegou em casa e seus pais perceberam que Amber não havia retornado com ele, pediram que o garoto voltasse até lá e chamasse a irmã para ir embora para casa. Rick rapidamente voltou ao estacionamento, porém quando ele chegou lá não avistou mais a sua irmã. A Amber havia desaparecido. O garoto voltou correndo para a casa dos avós, avisou os pais e os avós de que Amber não estaria lá. Logo toda a família entrou em seus carros e foram pela vizinhança para tentar encontrar Amber. Eles acreditavam que a menina estava andando de bicicleta pela vizinhança. Porém, após algum tempo procurando, o seu avô decidiu então voltar até o estacionamento para saber se lá teria alguma informação a respeito da neta. Após algum tempo em que ele havia passado procurando o Amber pela vizinhança, o avô foi até o estacionamento e quando chegou lá, acabou ficando extremamente preocupado quando se deparou com vários policiais no local. A polícia foi chamada após um senhor de 78 anos chamado Jim Cavill, que morava ali perto, ter visto no momento em que Amber foi raptada. Jim disse aos policiais que de sua janela ele avistou o momento em que Amber estava andando de bicicleta e um carro escuro, que poderia ser preto ou azul marinho, teria parado ao seu lado. Nesse momento, um homem desceu e acabou puxando Amber para dentro do carro. Ele disse que a garota relutou e se debateu um pouco, mas infelizmente a menina não conseguiu se desvencilhar do homem e fugir. Jim, como eu já disse, era um senhor de 78 anos. Ele informou os policiais que não conseguiria dar riquezas de detalhes, mas ele passou uma descrição a respeito desse homem. Ele contou que o sequestro ocorreu em questão de segundos. Ele disse que o que poderia dar de descrição a respeito do homem é que ele teria entre 25 e 40 anos, aproximadamente 1,80 m de altura, e que ele seria branco ou hispânico. Rapidamente a polícia agiu. E em torno de 50 policiais inicialmente estavam buscando informações sobre a Amber. Infelizmente, mesmo com toda essa movimentação rápida da polícia, não foi possível saber o que teria acontecido com a menina. O caso de Amber tomou uma grande proporção e logo na mídia, os veículos de comunicação, jornais, rádios, todos estavam transmitindo informações sobre o caso de Amber. Sua foto estava estampada em todos os locais. Imediatamente o FBI também foi acionado, e mesmo com todo esse suporte não tinha informações sobre Amber. Até que em 17 de janeiro de 1996, 4 dias após o desaparecimento de Amber, um homem passeava com seu cachorro em um riacho atrás de um complexo de apartamentos chamados Forest Hills. Esse lugar ficava a aproximadamente 8 quilômetros do estacionamento em que Amber havia desaparecido. O cachorro do homem começou a ficar inquieto, tentando latir e ir para uma direção diferente da que eles estavam indo. O homem então foi até a beira do riacho e disse que ficou desesperado quando percebeu que ali havia o corpo de uma criança. Rapidamente constataram que o corpo daquela criança era de Amber. Ela foi encontrada totalmente nua, exceto por uma meia que havia em seu pé. Posteriormente, a autópsia que foi feita em Amber constatou que a garota havia permanecido viva até 2 dias após o dia em que foi sequestrada. Durante esses 2 dias em que foi mantida viva, Amber foi abusada e espancada.
Após esse tempo, infelizmente, a garota teve a sua garganta cortada e o seu corpo descartado no riacho. Infelizmente, nas investigações, nenhuma evidência que encontrasse o seu assassino foi encontrada no corpo da menina. O investigador do caso, Mike Simmons, disse que no dia em que a garota foi descartada no riacho, houve uma chuva muito forte, o que teria lavado o corpo de Amber. Ela estava em um riacho e a água corrente já deveria ter tirado toda e qualquer evidência forense que eles precisariam para encontrar o seu assassino. Esses fatores da chuva e da água corrente acabaram tirando do corpo de Amber qualquer vestígio que poderia ajudar na sua investigação. Houve uma intensa busca para tentar encontrar o assassino de Amber. A polícia recebeu várias denúncias e todas elas foram checadas. Porém, a falta de prova acabou não levando em lugar nenhum as investigações. E até hoje, 25 anos depois do assassinato de Amber, ninguém sabe quem foi o autor do crime. O caso de Amber, como eu já mencionei, acabou tendo uma cobertura da mídia muito grande. E então, em um dia, após seu corpo ser encontrado, uma mulher chamada Diana Simone acabou ligando para uma rádio. Nessa ligação, ela acabou dando uma das melhores ideias que já se teve. Ela perguntou qual o motivo das autoridades não enviarem um alerta assim que uma criança fosse raptada, da mesma forma que eles fazem com alertas meteorológicos. Os moradores dos Estados Unidos frequentemente recebem alertas em seus telefones quando vai haver algum furacão. Essa foi a ideia que Diane deu, que enviassem também alerta assim que crianças fossem raptadas. A sua ideia acabou repercutindo tão rápido que após alguns meses eles já tinham esse alerta criado. O alerta conhecido como Amber Alert tem a tradução Desaparecimento na América, transmissão de resposta de emergência. As iniciais dessa frase em inglês escrevem exatamente o nome de Amber. Esse alerta é transmitido em todos os meios de comunicação, também em outdoors, placas de rodovias e em mensagens de texto das operadoras dos Estados Unidos. As informações que existem nesses alertas são informações sobre os suspeitos, até mesmo descrição dos carros em que a criança pode ter sido raptada. Há também informações sobre a criança. Desde o ano de 1996, o Amber Alert é usado em todo o território dos Estados Unidos. Até maio de 2020, 988 crianças foram salvas por causa desse alerta. Esse sistema se espalhou ao redor de todo o mundo, sendo utilizado no México, Canadá, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, França, Alemanha e vários outros países. Em algum desses países, o Amber Alert teve seu nome mudado em homenagem a crianças dos próprios países que acabaram sendo raptadas. Existem alguns critérios para que a ativação do Amber Alert não seja em vão. Precisa haver a confirmação de que a criança realmente tenha sido raptada. Isso porque um pai brigado com uma mãe pode ter pego a criança e a mãe com raiva acabar aplicando o Amber Alert. A criança precisa estar realmente em risco de ferimento sério ou de morte. Precisa haver uma descrição completa da criança, do raptor e do veículo. E essa criança precisa ter menos de 18 anos. Donna, a mãe de Amber, disse que fica muito feliz pelo alerta ter sido criado, mas que ela não pode evitar pensar que sua filha poderia estar em casa a salvo se o alerta fosse criado antes. No Brasil, existe um projeto de lei que tenta ativar o Amber Alert, mas infelizmente ele se encontra parado para votação no plenário da Câmara dos Deputados desde 2017. Até hoje, 25 anos após o assassinato de Amber, não existe qualquer pista de quem tenha assassinado a garota. O vídeo de hoje foi um pouco diferente dos das outras semanas, mas eu espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui embaixo para mim se você já conhecia o caso da Amber e se você tiver mais informações também deixa aqui para mim nos comentários. E se você ficou até aqui, comenta para mim um coração vermelho em homenagem a Amber e todas as outras crianças que infelizmente não retornam para suas casas. Um beijo e até a próxima semana.